Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o artigo científico Hiperglicemia induzida por corticosteroides, uma revisão integrativa. Os componentes desse grupo são Antônio Carreiras, Eurico Ângelo, Gabriel Stephenson, George Luiz, Emerson Mateus e Pedro Lucas Cassiano. Em resumo, a hiperglicemia induzida por corticosteroides é a resistência à insulina e pode ocorrer em pacientes diabéticos ou não diabéticos. É um problema recorrente, principalmente nos hospitais, quando se trata de uma internação prolongada. O objetivo deste artigo foi avaliar os efeitos da hiperglicemia induzida por glicocorticoides e o aumento da morbimortalidade pela utilização dessa classe. Os corticosteroides são os principais hormônios naturais produzidos nos seres humanos. Os glicocorticoides são os principais corticoides produzidos pelo organismo, também conhecidos como cortisol. Eles fazem parte do grupo chamado esteroides e são secretados pelas glândulas suprarrenais. O próprio cortisol atua como receptor dos glicocorticoides, que estão presentes no hipotálamo e na hipófise por meio de um mecanismo, inibindo a liberação de corticotrofina e adrenocorticotrófico. Os glicocorticoides regulam o metabolismo da glicose através de seus efeitos sobre músculos, adipócitos, fígados e pâncreas. Eles inibem o transporte da glicose estimulada por insulina nos músculos, prejudicando o recrutamento de transportador da glicose sensível à insulina para a superfície celular, ou seja, deixando a membrana celular enrijecida, fazendo com que a gliconeogênese não aconteça de forma correta. Em pacientes tratados com glicocorticoides, há uma grande chance para desenvolvimento de diabetes mellitus ou diabetes normal. A prevalência de glicocorticoides induzir a diabetes tem uma variabilidade distinta e não definida. Em virtude disto, a hiperglicemia tem uma incidência em pacientes hospitalizados com ou sem diagnóstico conhecido de diabetes que oscila entre 20% e 50%. O uso prolongado de glicocorticoides está associado a um grande número de reações metabólicas, carregando com si diversos efeitos colaterais indesejados. Olá, tudo bem? A diabetes mellitus induzida por corticosteroides pode ser determinada por um aumento anormal da concentração de glicose no sangue. Esta patologia ocorre apenas em uma população predisposta a desenvolver essa condição. Os fatores de risco incluem altas doses de uso prolongado da terapia com glicocorticoides, pacientes idosos, alto índice de massa corporal ou IMC, intolerância de prévia à glicose, histórico de diabetes gestacional, histórico familiar de diabetes, entre outros. A conclusão de alguns estudos, por exemplo, o estudo induzido de Bruno Filartiga, que investigou a incidência de hiperglicemia em pacientes com corticoterapia, onde o objetivo foi determinar a incidência de hiperglicemia induzida por corticosteroides. Nesse estudo, foi evidenciado que a incidência foi de aproximadamente 35%, tanto em pacientes que já sofriam com diabetes ou pacientes que não sofriam com diabetes. A indicação mais frequente do uso de corticosteroides foi para doenças autoimunes, onde o medicamento mais usado foi a prednisona. E também foi observado que o uso prolongado de glicocorticoides e corticosteroides está associado a um grande número de reações metabólicas, carregando em si diversos efeitos colaterais indesejados. Como extra do nosso trabalho, trouxemos alguns sintomas da hiperglicemia. Urinar em grandes quantidades, porque seu corpo estará dispersando glicose e água do corpo, para assim tentar regular sua taxa glicêmica. Ter sede constante, exatamente por urinar em grandes quantidades. Sensação de boca seca, sempre por precisar de água no corpo para eliminar a glicose. Prurido ou coceira na região genital. É uma causa extremamente frequente e necessita de uma consulta dermatológica, pois ela pode levar à inflamação do local. Fome constante, cansaço, visão turva e dormência nas pernas, exatamente porque sua circulação estará afetada durante a hiperglicemia. Trouxemos também no nosso trabalho uma complicação da hiperglicemia denominada síndrome hiperglicêmica hiperosmolar. Ela pode ocorrer geralmente em portadores idosos de diabetes tipo 2. Na síndrome, ocorre a desidratação do organismo, pois em razão do mecanismo de sede que está falho, nós deixamos de ingerir e digerir a água. Como nós estamos urinando excessivamente por conta da hiperglicemia, acabamos ficando desidratados, entrando em um estado de confusão mental e choque. Ela pode levar também ao coma e óbito. Alguns fatores e doenças que podem desencadear a síndrome podem ser o AVC, o infarto, infecções, uso dos próprios glicocorticoides que foram ditos na nossa revisão do trabalho, diuréticos e cirurgias.
Lembra também que os glicocorticoides podem ser usados como medicamentos de vários tipos de doença. Então essa síndrome pode vir a ocorrer por conta desses medicamentos. Este trabalho utilizou como método de pesquisa a revisão integrativa da literatura. Esse tipo de investigação disponibiliza a análise de pesquisas relevantes que são suporte para a tomada de decisão, possibilitando a síntese de estudo do conhecimento. Ou seja, nosso artigo escolhido utilizou de vários artigos da medicina, de outros médicos renomados, para concluir o próprio artigo sobre a hiperglicemia e a utilização dos corticosteroides. Para a seleção dos artigos, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: artigos originais oriundos de língua inglesa e portuguesa, artigos completos publicados no período de 2008 a 2018 disponíveis para consulta por meio eletrônico.